Na América do Norte, em 1857, aconteceu o que nós vamos relatar agora. Um leigo decidiu começar a orar. E o lugar que ele queria orar era naquela região de Wall Street, na ilha de Manhattan, em Nova York. Em 1857 já havia 1 milhão de pessoas que viviam em Manhattan e no Brooklyn. Só na ilha de Manhattan e do outro lado da ilha, naquela região chamada Brooklyn, naquela época, em 1857, já habitava ali 1 milhão de pessoas. A cidade cresceu e como a cidade de Nova York cresceu, as igrejas se mudaram para os bairros. E um holandês da igreja reformada decidiu contratar um homem leigo chamado Jeremiah Lampier como missionário da cidade. Ele pensou assim: nós precisamos pregar o evangelho aqui no centro da cidade, no coração da cidade. E ele então contratou esse leigo chamado Jeremiah Lampier para que ele pudesse iniciar um reavivamento ali no centro da cidade. E olha o que aconteceu. A maioria das pessoas que trabalhavam no centro de Nova York, em Manhattan, naquela época, eram pessoas pobres e pessoas que não iam à igreja. E mesmo Jeremiah Lampier, ele era um homem assim simples. E ele orou a Deus assim e disse: Senhor Deus, o que queres que eu faça? Ele sentia que Deus estava lhe dizendo que começasse um serviço de oração semanal, em Manhattan. Ele então achou um local, entregou convites, convidando todos os homens de negócios para um serviço de oração na hora do almoço, que seria totalmente grátis. Na hora marcada, às 12 horas, no lugar que ele achou, Lampier estava lá com uma única pessoa presente. Meio-dia estava ele sozinho lá. Mas a história diz que quando chegou 1 da tarde, apareceu mais umas 4, 5 pessoas. E o grupinho era de 6 pessoas. Imagina quando o cara quer fazer uma conferência, marca, distribui convite. Ele fez folheto, distribuiu na ilha inteira de Manhattan. E aí chegou o primeiro dia, ele estava sozinho lá, meio-dia. Lá perto da 1 hora apareceu mais outro pingado de gente. O grupinho ficou de 6 pessoas, com todo aquele monte de folhetos e propaganda que ele havia distribuído, convidando o povo do centro da cidade para vir orar. Mas sabe o que aconteceu? Era um dia por semana. Na próxima semana, havia 20 pessoas. No dia que ele marcou, na próxima semana, apareceu 20 pessoas. E na outra semana, apareceu 40 pessoas. E aí eles decidiram fazer todo dia na hora do almoço. Em lugar de ser uma vez por semana, eles decidiram fazer todo dia. Então, misteriosamente, os bancos começaram a fechar na hora do almoço. E o número então pulou para 100. O crescimento se manteve continuamente durante o inverno, que era frio. E eles até tiveram que achar um lugar mais espaçoso. E aí eles encontraram o maior teatro do centro da cidade naquela época, que cabia 1.200 pessoas. E na hora do almoço tinha 1.200 pessoas orando naquele momento. E sabe o que aconteceu? Em outros lugares da cidade de Nova York começaram a se abrir novos grupos de oração na hora do almoço. E a frequência chegou a 6.100 pessoas em todos os grupos da cidade. As reuniões terminavam prontamente depois de 1 hora de começado. Era 1 hora de reunião na hora do almoço. E o Espírito Santo trouxe vida àqueles que estavam mortos por causa daquela reunião de oração. O reavivamento se espalhou por toda a costa leste dos Estados Unidos e Canadá, e depois pelo país inteiro, e no auge do reavivamento havia 50.000 reuniões semanais de oração. Amém? O número total de adições na igreja durante aquele ano de 1857, a igreja evangélica, foi mais de 1 milhão de conversos em um ano, por causa da oração. Isso está registrado na história como o último
último reavivamento que houve na história do cristianismo. Porque um homem leigo decidiu fazer uma reunião de oração na hora do almoço.